nós vamos fazer o estudo. Nós vamos começar esse primeiro, esse plano de leitura bíblica cronológica, com comentários que o Espírito Santo vai iluminar minha mente e meu coração aí quando nós fazemos a leitura do capítulo 1 de Gênesis e fazer alguns comentários aqui, o Espírito Santo vai trazendo para nós a luz. Vamos lá. Quem quiser acompanhar na Bíblia aí, nós vamos começar no Gênesis 1 até Apocalipse, mas hoje é um capítulo só. Apenas um capítulo. Então vamos lá, Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se moveu sobre a superfície das águas. Primeiro dia, escuridão. Luz e escuridão. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Segundo dia, céu, águas. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Terceiro dia, terra, mares e vegetação. Então Deus diz: junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produz a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada um conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando a terceiro dia. Quarto dia, sol, lua e estrela. Então Deus disse: haja luz no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o quarto dia. Quinto dia, pássaros e peixes. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves do céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grandes números pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Sexto dia, animais, seres humanos. Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grandes variedades de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: faça o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais
rastejante pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulheres criou. Então Deus os abençoe e diz: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhe dou todas as plantas com sementes em toda a terra, todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento, e dou todas as plantas verdes como alimento, e a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu, e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Assim, o Senhor está nos mostrando que aqui, no primeiro capítulo, ele já fez tudo para o homem, porque Deus era Espírito. Então agora, eu vou fazer um resumo aqui e vou falando para vocês aí. No primeiro dia, Deus criou a luz e separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Então, quer dizer, a primeira coisa que Deus fez a luz. É tanto que o cientista hoje fala que tem um tal de buraco negro. Porque antes, pelo que a Bíblia fala, só onde Deus passava que tinha luz. Então, quer dizer, era tudo um buraco negro. Aí ele começou, para ter luz, ele criou as estrelas, né? Que hoje nós sabemos que são infinitas estrelas. Então, no segundo dia, Deus fez o céu ao separar as águas acima dele das águas abaixo. Isso aí, no caso, quer dizer que na terra, que as nuvens, que ele criou as nuvens, né? O processo que evapora a água e desce, fez a separação das águas que estão na terra e o mar, e a separação das águas que ficam em cima. No terceiro dia, Deus juntou as águas abaixo do céu para revelar a terra seca e fez com que a terra produzisse plantas e árvores frutíferas. Então, a princípio, era tudo água. Aí ele fez a separação. No dia 4, Deus criou o sol, a lua e as estrelas para marcar o tempo e iluminar a terra. Então, quer dizer, aí ele já criou, antes de ser a luz própria dele, ele já criou as estrelas para iluminar a terra, e o sol, que é uma estrela que está mais próxima, para iluminar mais, e as que estão mais longe para iluminar mais à noite, e igual a lua também, para o sol bater lá e refletir aqui para nós também. No quinto dia, Deus encheu os mares com peixes e as alturas com aves. Então, os primeiros animais que ele criou foram os peixes, para povoar as águas que ele tinha criado, e as aves dos céus que voam, né? No sexto dia, Deus criou os animais, né, terrestres, e finalmente fez o ser humano, a sua imagem e semelhança, dando-lhe domínio sobre a terra. Então, quer dizer, no sexto dia, ele criou os animais que iam ficar mais próximo do homem, e criou o homem imagem e semelhança dele para tomar conta de tudo aquilo que ele criou, porque Deus é Espírito. Deus criou isso já porque ele já criou nós como filho para viver e tomar conta dessa parte aqui material, porque nós somos carne, alma e espírito, e Deus é apenas espírito. Então ele já nos criou para isso, para tomar conta de tudo que ele havia criado. Nós somos filhos amados dele. E no sétimo dia Deus descansou, abençoou e santificou este dia, porque nele cessou toda a obra que havia feito. Deus precisa descansar? Claro que não, mas por que ele pôs esse sétimo dia para descansar? Hoje os cientistas, os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas que entendem ser humano, falam que nós precisamos de um dia desligarmos do que nós fazemos em 6 dias. Tipo assim, no sexto dia nós tiramos tempo para poder, no sétimo dia, para podermos ficar com a nossa família, ficar mais voltado para Deus. Então Deus faz tudo certinho para nós. Nós é que às vezes complicamos e achamos, né, que tem que fazer tudo errado, mas isso aí com o tempo nós vamos pagar o preço. Porque se nós não descansarmos pelo menos uma vez por semana, conectar com a nossa família, conectar com Deus, vai vir as doenças, vai vir os problemas no casamento, vai vir várias coisas, porque nós não seguimos, porque tudo que Deus cria tem um propósito grande.
tudo que ele fez é para nós, com um propósito. E o propósito da criação agora, vamos refletir com o propósito da criação, refletir sobre como cada parte da criação tem um propósito e como isso se relaciona com a ideia de que fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Por quê? Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, o propósito é nós representarmos o Deus Altíssimo, que era espírito, nessa parte que ele criou de matéria, que todo o universo é matéria. Então todo o universo que ele criou era o propósito, principalmente a princípio aqui só na Terra, de nós tomarmos conta aqui. Mas o propósito dele, tudo de material que ele criou, é para nós que somos mais semelhança dele, representante dele em corpo, alma e espírito. Relacionamento, explorar a ideia de que a criação não é apenas um evento físico, mas também um ato de estabelecer um relacionamento entre o Criador e o criado. Então, quer dizer, quando Deus criou o homem, ele já criou o homem para relacionar com ele, para ele ser o nosso pai e nós ser o filho dele amado. Mas com livre-arbítrio, não um robozinho para fazer o que ele quer. E ele também já criou leis que para ele obedecer e nós obedecermos. Conexão espiritual. Discutir como a criação do ser humano é vista como um ponto de encontro entre o físico e o espiritual. Porque nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Então, nós somos 3 em 1. E o mais importante é o espírito. Nós não temos essa consciência porque nós vemos só essa carcaça aqui. Mas isso aqui é o barro que Deus fez e vai voltar para o pó. Não era para voltar, não. Era para ser tudo eterno. Mas como nós pecamos, vai voltar. Agora, por conta que Jesus veio e resolveu essa bagunça que aconteceu depois pela desobediência do homem, quem crê nele e o dia que ele voltar, vai ressuscitar. Então vai ser corpo, alma e espírito, mas aí um corpo glorificado, uma casa limpa, que vai viver eternamente no reino de Jesus com muita glória. Então, a conexão espiritual nossa é como isso pode influenciar na nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Esse ponto pode ajudar a aprofundar a discussão e a reflexão sobre o texto bíblico e as suas interpretações. Então, tudo isso pode influenciar, que nós não temos que ler a Bíblia como um livro histórico, não. Ele é histórico também, mas como uma palavra de Deus. Quando a Bíblia está falando com nós, a Bíblia é a palavra de Deus abrindo. E quando nós, igual aqui, nós lemos esse Gênesis 1, e agora o Espírito Santo está nos dando uma luz para nós discutirmos apenas esse capítulo, e assim vai ser todos os dias. Para quê? Para que a hora que nós chegarmos lá no final, não vai ser só uma leitura como um livro que nós lemos, mas vai ser um modo de vida que vai habitar em nós a partir do momento que nós crermos que a palavra de Deus, eu já creio, que ali é a boca de Deus falando, e Deus me tocou para mim fazer essa leitura, que eu já li a Bíblia uma vez, acho que 3 vezes, e compartilhar, e vai trazer crescimento para mim e para você, em nome de Jesus. Luta espiritual, a ideia de que a verdadeira batalha é espiritual, não física. É claro, a Bíblia fala no Novo Testamento, a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, é contra as potestades, o nosso inimigo maior, que é Satanás e seus anjos, que nós estamos cheios de problemas nessa terra porque nós conectamos com ele, nós abrimos, quando nós desobedecemos a Deus lá em Adão e Eva, nós abrimos o espaço para ele entrar no nosso mundo material e fazer essa bagunça que ele está fazendo aí toda hora conosco aí. E quem agora mas tem Jesus agora para nós aceitar ele como o único verdadeiro Salvador e ele nos reconectar com o Pai. É um conceito que pode ser explorado para entender o desafio da vida sob uma luz diferente. Desconexão e redenção. A narrativa de Adão e a redenção através de Cristo pode ser usada para discutir temas de queda e restauração
como isso se aplica à vida das pessoas. Escolha e limitação. A ênfase da escolha entre o bem e o mal e a chamada para imitar Cristo pode inspirar conversão sobre como viver de acordo com certos princípios e valores. Então, a nossa vida não é só isso aqui. Existe uma conexão. A Bíblia deixa bem claro, com todos os ênfases, nós somos porta para o mundo espiritual. O mundo espiritual do mal, o mundo espiritual do bem, que é Deus, só vai fazer alguma coisa aqui no mundo material se nós abrirmos espaço. Toda vez que nós temos um sentimento negativo, nós abrimos espaço. Não precisa nem de fazer nada. Basta ter um sentimento negativo de raiva, de vingança, de tristeza, de ira. Qualquer sentimento, nós abrimos espaço para o mundo espiritual do mal atuar em nossas vidas e atuar na vida dos que estão ao redor de nós. E quando nós temos amor, nós temos perdão, nós temos sentimentos positivos, abre-se uma conexão para que o Espírito Santo entre e potencializa o lado bom nosso, o caráter de Deus, que foi Ele que nos fez. Então, irmãos, vamos pensar muito sobre essas coisas que nos levam, igual aqui, um capítulo da Bíblia, um capítulo de Gênesis, tem um monte de reflexão, tem um monte de conexão que nós possamos. Então, você compartilhe. Se você tiver alguma coisa a mais para falar que Deus te tocar, compartilhe lá no canal, se inscreva. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu pesquiso e respondo. Porque a partir de hoje, cada dia nós vamos fazer uma leitura de um capítulo da Bíblia, começar, igual nós começamos em Gênesis 1, depois 2 e vai. E vamos fazer uma reflexão, vamos fazer um comentário, porque tudo com reflexão e tudo com uma visão bem ampla vai nos dar uma experiência com Deus. E através dessa experiência nós vamos ficar cada dia mais perto de Deus e vamos cada dia ficar mais forte contra os dardos inflamados do Satanás, o nosso inimigo maior. Então, vamos fechar esse estudo com uma oração e vamos encerrar em nome do Senhor Jesus Cristo. E amanhã nós vamos continuar esse estudo e daqui a pouco nós vamos fazer a oração do Salmo 23 em outra live, em nome de Jesus. Senhor, entramos na Tua presença, Papai, para pedir o Seu perdão de todos os nossos pecados, por pensamento, por obra, por ação, por palavras. Faça a divisão, Pai, entre as trevas e a luz, e que a Tua luz possa brilhar sobre a minha mente, sobre a mente de todos que fazem parte dessa concentração de fé aqui na comunidade de Yeshua. Esse estudo, Pai, abençoa, Pai, que esse estudo possa servir para mim e para todos que assistirem como uma conexão maior com o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E qualquer pessoa que está aqui nessa live, que está precisando de uma cura, de uma libertação, de uma prosperidade, de resolver um problema sentimental com a esposa, com o esposo, com a família, ou está pedindo por alguém, que o Senhor vai a essa pessoa agora, Pai, faz o teu milagre, porque o Senhor é o Deus da cura, é o Deus da multiplicação do pães, é o Deus que resolve todos os problemas. O Senhor é o doutor juiz, doutor que cura, que liberta, que traz, é o doutor Jesus, que traz bênção para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz, eu declaro cura, eu declaro a libertação, eu declaro a prosperidade, e eu declaro, Pai, que todo relacionamento que está sendo conturbado, que está com problema, o Senhor vai lá e traz a paz, o amor e a união, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos que creem, digam amém, aleluia, e recebem em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dele e dê a paz para você e para todos nós. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro a paz para todos. Ficam com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.